É isso aí, galerinha. Eu sou o Thiago Tidiloso e estou aqui com meu amigo Renato. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Thiago. Essas introduções de vídeo eu adoro, são bem mecânicas. Bem. Então, mas pulando essa parte, roda a vinheta. Galera, esse é o primeiro episódio de algo que eu vou chamar de... Não sei ainda como é que eu vou chamar. Tidcast. Tem a linha. Você não viu, mas já passou. Tá? Adoro essa vinheta. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o Tidcast, Fodativecast. Alguma coisa como um podcast, entendeu? A gente desenvolve o nome. E eu chamei o Renato aqui porque essa criança, essa pessoa, esse ser humano, ele é autoridade por trabalhar muito tempo com viagens. E no meu conteúdo, eu gosto muito de falar sobre viagem. Então ninguém melhor do que alguém que vem de viagens para falar sobre viagens e ensinar todos os macetes e as mutretas que acontecem. Será que ele vai ensinar? Vou tentar puxar dele. Então assim, ó, é isso aqui, não tem firula, não tem perfumaria, o vídeo é assim. Espero que goste do conteúdo e segue o jogo, segue o plano, tamo junto. Renatão, fala aí assim, tipo assim, aquela apresentaçãozinha básica, assim, o que você faz como vendedor, assim, o que você faz? Quem é você na fila do pão? Primeiro, eu sou formado em administração e eu sou agente de viagem há 4 anos. Eu era agente de viagem no Brasil, numa agência em Goiânia, Goiás, né? E agora sou agente de viagem na Europa. Como é engraçado, né? Como o tempo passa. E assim, o que acontece? As pessoas quando elas buscam uma viagem, eu acho que elas não estão simplesmente buscando mudar de lugar, mas elas estão buscando a realização de um sonho. Pô, massa. Eu acho que tipo... Mas você acha que quando a pessoa busca uma viagem, ela tem já toda essa carga emocional de estar procurando uma realização? Não, ela não tem essa noção, mas é isso que ela busca. Eu acho que o papel do agente de viagem não é simplesmente vender um produto ou um serviço. O papel do agente de viagem é realizar um sonho. Eu acho que o agente de viagem, ele não é um serviço qualquer, não é para qualquer um. Porque o agente de viagem é uma fada madrinha, ele está ali que ele pode realizar um sonho ou ele pode tornar seu sonho um pesadelo. Então, mas deixa eu te provocar aqui um pouco. Você não acha que isso é uma gourmetização, uma romantização do serviço em si? Também. Porque, tipo assim, você é da viagem e eu sou do marketing. Então, se o meu cliente for um agente de viagens, eu vou vender isso para ele. Por quê? Você precisa implantar aquela jornada do herói ali dentro e romantizar, estão vendendo sonho e tal. Mas até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é marketing? O que acontece? Eu comecei a viajar agora, não tem muito tempo. Eu virei agente de viagem, fui tirar minhas férias 1 ano depois que eu era agente, então assim, eu não viajei muito. Olha só que vendia viagens sem viajar. Então assim, quando eu comecei a viajar, eu percebi a necessidade que eu, como indivíduo, tinha disso. E que uma viagem, ela não era simplesmente um deslocamento de lugar, mas ela era a realização de um sonho pessoal meu. Hoje eu não consigo me imaginar sem viajar. Ano passado, eu fiz 2 viagens excelentes, que foi a primeira, eu fui para Porto Seguro, depois eu passei 10 dias no sul do Brasil. E tipo, as minhas viagens, eu não acho que tipo
eu não acho que é um desperdício de dinheiro, um gasto de dinheiro. Eu acho que é um investimento em mim. Eu acredito... Não, ok. Isso aí, quem viaja entende. Só que a maioria das pessoas demora para chegar nesse consenso. Por quê? Primeiro, que hora que a pessoa viaja? O Brasil, infelizmente, é um lugar assim... Você gasta muito dinheiro para viajar. Sim. Viajar no Brasil é muito caro. Então, a pessoa para viajar em junho, supor, quem tem família geralmente viaja em junho, né? Junho e julho, férias escolares. Ou, quem não tem família, ou tem um pouco mais de liberdade de horário, de tempo, viaja nas baixas, né? Que é tipo abril, maio, ou setembro, agosto, setembro, outubro. E quem tem dinheiro, viaja no final de ano. Justamente. Porque é caro pra caralho. Muito. Então, mas a maioria da pessoa tá naquela corrida ali de fazer o dinheiro para viajar e ela não tem muito tempo de fazer isso que você tá falando, que é de pensar na viagem como uma realização, como um investimento. Ela só quer, mano, qual que é a viagem mais barata? Como eu pago isso? O que acontece? O Brasil, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela não nos permite sonhar. Ela não nos permite isso. Porque hoje a gente é formado para quê? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para manter um padrão de vida. E tipo, o padrão de vida não é para você. Você vive um padrão de vida para as pessoas. Então, assim, isso é muito ruim. Você acha que isso é geral? Não, eu acho que isso é uma cultura brasileira. Eu acho que, tipo, por que eu não vejo isso? Não, mas no Brasil, você acha que isso é geral? Eu acho que isso é geral no Brasil. Assim. Eu acho que isso é geral no Brasil. Que eu também acho que isso é bem geral. Então, assim, eu acho que... tipo, isso é algo que não é uma mudança que vai acontecer. Tipo, as pessoas não vão passar a achar. Tem quanto tempo você está aqui na Europa? Tem 7 meses. 7 meses. E você já conseguiu ver diferença nisso? Muita, muita. Muita. Eu acho que é o primeiro impacto que você tem quando você chega a esse. Porque aqui as pessoas não vivem pro outro, elas vivem pra si. Cada um tá fazendo seu jogo. Então, assim, eu acho que isso influencia muito. Porque, igual, na ânsia de mostrar pro outro que eu estou bem, eu tenho que investir muito dinheiro nisso. E muitas das vezes não sobra dinheiro pra mim fazer o que eu realmente quero fazer. Então, mas agora pensa comigo. Estamos falando de um problema no Brasil. Sim. Que é uma deficiência de mentalidade. Que nem é culpa necessariamente, tipo assim, da pessoa. É culpa do sistema ali, do todo mundo. A pessoa cresce pensando o seguinte: quem viaja é rico. Sim. E se viajar de avião, mais rico ainda, né? Porque pobre junta dinheiro para viajar de ônibus. E nem pesquisa a passagem do avião, porque tipo, normalmente não dá uma diferença tão grande. É algo que, tipo, igual uma passagem de ônibus, você vai pagar, dependendo do lugar, que você vai pagar R$600, você compra uma de avião por 800 e de volta. Não, e detalhe, você paga menos. Vamos supor, avião é 600 e ônibus é 450. No caminho, o que vai acontecer? Você vai ter que parar, você vai ter que comer. E o tempo que você perde, tipo, o deslocamento, tipo, 2, 3 dias. Quando você viaja de avião, que a viagem é longa, você chega cansado. Agora imagina, você viaja de ônibus ou do que demora, chega lá cansado, o tempo que você gasta para recuperar, você já perdeu um pedaço da viagem. Já. Ok, mas agora deixa eu te provocar um pouco mais. Estamos falando de um problema na cultura brasileira. Ok. E tipo assim, somos duas pessoas normais e mortais querendo identificar todo um problema brasileiro, mas foda-se, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Você não acha? E eu não tô sendo pago, eu falo o que eu quiser também. Mesmo que estiver sendo pago, fala o que você quiser também. Melhor ainda, quando você é pago, fala o que você quer, mais liberdade. A agência de viagens, ela deveria ser a segurança de uma pessoa que está fazendo o jogo dela para ganhar dinheiro, de ajudar ela a não perder aquele dinheiro. Por quê? Digo, porque muitas vezes a pessoa gasta dinheiro para fazer uma viagem, só que o processo até ela pensar na viagem, comprar a viagem, pagar aquela viagem e experimentar aquela viagem é tão penoso que muitas vezes a pessoa só tem as fotos, não tem a viagem na cabeça.
Concorda? Concordo. E isso, às vezes, eu acho que a agência de viagem peca. Por que que os sites de viagem têm roubado os clientes das agências de viagem? Porque muitas vezes o cara do site, ele fala assim, mano, em vez de pagar a taxa da agência, eu venho aqui e tem um tanto de coisa online pronta, dicas, roteiros, preço. Você não acha que às vezes a agência fica devendo por não saber instruir bem o cliente dela, para o cliente ver o valor da agência ao invés do preço? Eu acho que, tipo, uma agência que ela não sabe mostrar o valor do seu serviço, ela não deveria nem estar no mercado. E como que ela mostra o valor? Eu acho que o atendimento, porque assim, quando você vende serviço, é diferente de você vender um produto. Porque um serviço que ele não é bem realizado, independente da área, igual você falou, você é do marketing, ele não vai suprir aquela necessidade da pessoa. Então, assim, eu acho que o serviço ele não começa quando a pessoa começa a viajar. Tipo, o serviço da agência ele não começa no dia que a pessoa entra no avião. O serviço da agência... Espera só um pouquinho que eu vou desligar a alarme ali. É tudo ao vivo aqui, gente. Ou não? Pode continuar. O serviço da agência ele não começa quando o cliente entra dentro do avião, quando ele entra dentro do carro dele. Ele começa quando o agente atende o telefone, quando a agente recebe o e-mail. Ali começa o serviço da agência. Cara, eu vou um pouco além. Na minha percepção, eu acho que a viagem começa na pesquisa do Google. Porque muita gente não viaja, ele não vê e viaja. Ele está no Google, ele vê alguém num lugar, está no Instagram, vê alguém num lugar, viu lá a marcação. Foi lá dar uma olhadinha, adorou. Ele vai no Google para pensar assim, nossa, eu queria ir para esse lugar. E talvez só no ano que vem que ele vai. Mas ali começou a viagem dele, comigo começa assim. A minha viagem começa na pesquisa do Google. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. As pessoas não têm essa... As pessoas não têm essa visão. Eu acho que a viagem... O público brasileiro, em si, como um todo, a viagem dele começa quando ele vê o outro. Igual, um exemplo, isso que você falou do Instagram. É uma realidade de hoje. A pessoa segue um monte de pessoas famosas, e aí quando essas pessoas famosas viajam todas para um certo destino, aquele destino no Brasil começa a ser requisitado. Então você acredita que o Instagram é o maior vendedor de viagens? Hoje eu acho que é uma das maiores ferramentas de venda. Hoje é o Instagram. Tipo, venda indireta, né? Venda indireta. Porque geralmente a pessoa não está vendendo a viagem. Porque no marketing é chamado de merchandising, né? Uhum. Você tá ali, mostra o produto, mas você não está divulgando diretamente diretamente aquele produto. Então, assim, a viagem hoje ela é vendida no Instagram. Roteiro de pessoa famosa é o que tem. Porque igual ano retrasado, todos os famosos estavam em Fernando de Noronha. Todos. Caio Castro, todo mundo lá na Maria Bonita e tal. O que aconteceu em dia 4 de janeiro, quando as agências começaram a trabalhar? Todos os clientes queriam ir para Fernando de Noronha. Só que, tipo, as pessoas... aquilo que é um sonho impalpável, né? Que as pessoas veem e falam assim, eu quero, mas não tem noção. Que é isso que eu tô te falando. Então a pessoa não foi no Google. Ela não pesquisou algo no Google. Ela foi direto já na agência, no agente, em alguém. Então eu acho que o trabalho nosso não começa, tipo, não vem do Google. Vem, tipo, disso. Porque quem viaja pelo Google, ele não compra em agência. E quem viaja com agência não compra de internet. Você acha que quem viaja pelo Google não compra em agência? Normalmente não. Ele mesmo compra. Ele mesmo compra. Porque uma pessoa que ela usa o Google como uma ferramenta hoje, o Google ou outro site de pesquisa, ele se interage e se resolve. Normalmente ele não vai procurar a ajuda de um profissional. E assim, não é e não é, fazendo uma merchandising. Não é a mesma coisa. Você pode conseguir fazer uma viagem muito boa pelo Google, mas você pode ser 100% frustrado.
100%. Porque igual um site de compra coletiva, vamos lá, decolar.com, é um site excelente. Só que o site, ele pode... Um pacote barato não quer dizer que aquela é a melhor opção, que aquele é o melhor preço. Um pacote barato não é isso. Então, assim, eu acho que o diferencial do agente é esse. Porque, igual, eu trabalhei 3 anos na agência. O último ano eu bati meta todos os meses. Ah, mas por que e tal? Tem um apelo emocional? Tem um apelo emocional. Mas só que eu sabia mostrar para o cliente que eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia que o que eu estava fazendo, eu acreditava no meu produto, que é aquilo que... Tipo assim, beleza. Tô entendendo onde você está colocando ali a agência de viagem, em comparação com o Google, Decolar e tal. Mas, geralmente, qual que é o público que mais viaja? Você acha que é a geração Y, pessoal mais jovem, pessoal mais velho? Com a agência, quem viaja mais? Quem viaja mais é muito mesclado, porque igual hoje tem uma ascensão de uma velha guarda que ela conquistou o que ela queria e hoje ela está vivendo... Conquistou uma liberdade financeira. E hoje ela está vivendo isso que ela conquistou. E hoje tem uma galera jovem que ela não quer ter preocupação. Porque o jovem hoje ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele acaba achando assim, tem algumas coisas que eu posso me dar esse luxo. Então toma aqui, resolve isso pra mim e eu só vou. Então assim, não tem um padrão, tipo, é só mais novo, só mais velho. Hoje não tem isso. Eu falo isso porque eu vi uma pesquisa da Telefônica, né? Em São Paulo, eu tava na Campus Party, acho que era Campus Party mesmo, que eles liberaram uma pesquisa telefônica a nível América Latina, que falava o quê? Que a geração Y, ela está mais propensa a viajar do que a ter o carro próprio. Ela tem um sonho mais em viajar no mundo do que em ter a casa própria. Então... Mas o porquê que é isso? Porque os nossos pais, eles foram influenciados pela cultura norte-americana, daquela dona de casa perfeita, de que tudo tem que ser daquele jeito, você tem que crescer, casar, comprar sua casa, isso. Então assim, e hoje não é isso que é vendido pra gente. Hoje o que é vendido pra gente é que se você viaja, você é legal, se você conhece vários lugares, você tem uma liberdade. Aquele sociólogo lá, o Zygmunt Bauman, que é o autor da modernidade líquida, do conceito, teoria da modernidade líquida, ele fala que a geração anterior foi baseada em segurança, emprego, casa e tal. Depois dessa geração da segurança, do emprego, das coisas palpáveis, veio a geração da liberdade. O estoque de sexo, drogas, rock and roll, mas também se frustrou. Então, segurança não deu certo, liberdade não deu certo. Aí vem a gente, que é uma geração que está líquida, que a gente, não generalizando, mas a maior parte da nossa geração tem a tendência a se amoldar ao ambiente, ao meio. E tem dificuldade de se apegar a coisas. Por isso que namoros passam rápido, casamentos passam rápido, empregos passam rápido, a vida passa rápido. Que tem muito menino aí de 18 anos que a vida dele já não decidiu mais e suicida. Eu acho que isso é muito reflexo do que o mundo. A gente tem vivido uma geração muito instantânea, que a gente tem um acesso às coisas muito rápido, muito fácil, e a gente não está sabendo valorizar aquilo. Porque embora a gente seja a geração que mais tem informação, é a geração mais burra também. Porque se você vai conversar com uma pessoa, com um jovem de 18 anos, ele não tem conteúdo nenhum, ele não sabe, e se você conversasse com um jovem de 18 anos há um tempo atrás... Meme de internet, isso. Né? Então assim, se você conversar com um jovem de 18 anos há um tempo atrás, ele tinha um conhecimento, porque a escola, querendo ou não, formava uma pessoa com conteúdo. Hoje a escola, as pessoas não aprendem algo na escola, elas decoram para fazer aquela prova
e não tem um conteúdo, ela é algo superficial e raso. Não, mas aí entra o contraste, né? A tensão, ok? É essa geração que vai consumir produto agora, que vai viajar, que vai comprar produto, que vai vender produto, que vai trabalhar nas empresas. Será que nós olhamos para uma geração passada, que vinha da escola, tinha uma formação intelectual melhor e tal, concordo. Concordo que hoje a faculdade, a escola, não tem conseguido gerar um pensador dentro da pessoa, que era o objetivo da academia, né? Despertar um pensador dentro e depois direcionar ele, engenharia e tal. Mas será que o mundo não entendeu que isso não vai acontecer e não se adaptou a esse público agora? Eu acho que não. Eu acho que a sociedade como um todo não tá sabendo lidar com essa geração de hoje. Ninguém é o que eu tá vejo. sabendo lidar, mano. É porque assim, é porque é uma geração muito que, ao mesmo tempo que ela não quer mais. Igual hoje. Ai, todo mundo quer ter um iPhone. Todo mundo quer ter um iPhone, vírgula. Se eu tiver um Xiaomi bom, me serve também. Um Huawei, um P30, Lite, Pro. Isso, então assim, é uma geração que quer, mas se eu oferecer outra coisa que tiver mais acessível, que tiver ao alcance, isso. Então assim, é uma geração que quer aquilo que está ao alcance da mão. É uma geração muito imatura, que é uma geração infantilizada, eu acho. Eu vejo também o seguinte, uma geração imediatista. Eu não digo fragilizada, porque tem muito menino aí, 14, 15 anos, que tem disciplina, que tem coerência, que tem inteligência, só que não é com as coisas de antigamente. Sim. Por exemplo, tem muito menino fazendo fortuna no YouTube, tem muito menino fazendo fortuna no dropshipping, tem muito menino fazendo fortuna em aplicativos, e isso é economia. Agora, por ele não ser médico, ou engenheiro, ou sei lá, alguma profissão da moda, alguma profissão mais segura, eu acho que isso não quer dizer que ele é frágil. Por quê? Nós temos meninos que estão sendo criados no videogame, no celular, no YouTube, nos joguinhos de celular. Então está derretendo o cérebro deles. Eu não sei se está derretendo o cérebro deles. Estamos criando novos tipos de linhas de pensamento. Porque, por exemplo, um menino que é gamer, desde criança ele aprende a resolver problemas no videogame, a tendência dele ser uma pessoa melhor para resolver problemas é muito mais alta do que um cara que cresceu cuidando de casas. É porque a mente dele foi treinada para aquilo, né? Sim, eu concordo. E é para esse mundo agora. Então, se, por exemplo, será que o agente de viagem vai deixar de existir? Será que ele vai perder o mercado para uma inteligência artificial, para um grupo de sites, para um blogger? Um blogger vai virar agente de viagens? Ou será que a agência de viagem vai se adaptar ao mercado e vai conseguir virar essa pessoa? O que acontece? Eu acho que o mercado em si está em constante evolução, assim como as pessoas, né? Então, assim, as agências elas têm se moldado e tentado se adequar a isso. É muito difícil hoje para uma agência se adequar 100% ao perfil de hoje. Não, mas esquece a agência. E você? Como você tenta lidar com isso? Porque deve ser um conflito às vezes. Você faz uma venda para uma pessoa lá de 40 anos, você não consegue fazer esse mesmo tipo de venda para um jovem de 20. Porque a forma de pensar é diferente. Talvez você vai... Por exemplo, quando eu pego um cliente mais velho, eu vejo que a estrutura de pensamento dele, a primeira é assim, ó, eu não entendo nada desses negócios de computador. Essa é a primeira. Então, fica mais fácil. Eu chego e domino, porque eu entendo tudo de computador. Pelo menos eu consigo deixar transparecer. Eu não entendo tudo de computador. Mas o tanto que eu entendo, para ele, é tudo. Só que o de 20 anos sabe mais que eu. E como que você, como agente de viagem, vê isso e tenta se munir
de ferramentas para lidar com essa situação? Você não fica em conflito, não? Olha, hoje, o que acontece? Tem isso, tem muito isso. A pessoa de 40 anos, ela realmente é uma pessoa mais velha, não é pela idade. Acho que não é. Hoje a idade é simplesmente um número, né? Então, assim, porque tem pessoas mais velhas que elas são muito atuais e tem pessoas mais novas que são muito retrógradas. Isso. Então, assim, não é pela idade, mas assim, pelo perfil. Então, assim, hoje, uma pessoa que é mais dependente, claro que você vai vender um produto mais fácil. Mas a pessoa, por mais que ela seja independente, que ela queira um produto, aí você vai vender a satisfação, você não vai vender um produto em si. Você vai vender, tipo, olha, você quer isso? Isso aqui eu consigo te entregar. Você vai vender a realidade para ele. Então você acha que a honestidade vende? Eu acredito, porque o produto, a pessoa quer um produto que funciona. O resultado final é isso, é o que funciona. A partir do momento voltar e ter uma experiência nesse processo. Então, assim, o produto que funciona, você não precisa florear ele. Embora você também florie, ele já se vende. Ele já se vende. A internet está aí que é a maior prova disso. Que a viagem é um produto que já se vende. A pessoa vai lá, ela vai comprar, ela vai viajar de qualquer jeito. Então, assim, muitas das vezes, hoje o agente de viagem tem dois perfis. Tem o perfil vendedor, que é aquele que vende mesmo, que eu tive que aprender a ser esse. E tem o perfil de agente de viagem que tira pedido. Que, você quer isso aqui eu te entrego, entendeu? Entendi. Já pega pronto. Isso. Lá. Então, assim, o que tira pedido, ele é tão importante quanto o que vende. Porque se você tiver só pessoa que vende, quando tiver um pedido, ela não vai saber tirar. E se você tiver só pessoa que tira pedido, quando precisar vender, eles não vão saber. Então, o importante hoje, eu acho que você ter uma equipe mesclada nisso. Alguns que conseguem tirar pedido. Mas qual que é mais lucrativo? O mais lucrativo é o que vende. Essa é a verdade. Porque o que vende é mais fácil moldar ele para ele tirar pedido. Então, mas o que tira pedido não consegue vender. Vender é a melhor opção. Vender é a melhor opção. E você acha que o perfil desse cara que vende, o que ele tem a mais que o que tira pedido? Seja claro, tipo assim, isso. Ou o que você acha? Eu acho que o cara que vende, ele conhece o produto e ele sabe da qualidade do que ele está vendendo. Porque eu acho que o que me dá segurança para vender meu produto é eu saber que o que eu estou vendendo é real e o que eu estou vendendo vai ser entregue. Mas e técnica? Acho que a técnica ela é importante, mas assim... É importante até certo ponto. Quais são as técnicas do agente de viagem? Quais as técnicas que ele usa para vender? Para vender? Hoje é persuasão. Hoje é você levar a pessoa a sonhar aquilo que você já viveu ou que você consegue imaginar que seja. Então, porque um produto... Isso acontece tipo o quê? Você falando alguma coisa, mostrando alguma coisa? Existem fatores sensoriais, você que é do marketing sabe muito bem disso. Que é o olfato, a visão. Então, assim, você vai identificar o perfil daquela pessoa, se ela é uma pessoa que ela é mais visual, mais sinestésica. Isso. A partir do momento que você entende o perfil dessa pessoa, você consegue vender mais para ela. Porque você começa a falar a linguagem dela e dentro do mundo dela... Pega isso? Tipo assim, você consegue pegar isso rápido? Olha... Por ligação eu consigo pegar isso mais rápido. Hoje, como eu trabalho muito por e-mail e mensagem, é um pouco mais complicado. Mas eu tenho um bom feeling para isso hoje. Assim, tipo, quando eu comecei não. Mas depois que eu passei... Radar ali, passa um scanner no que tá rolando e pega rapidinho o perfil da pessoa. Muito bem, muito bem. Você leu algum livro? Você fez algum curso para chegar Eu fiz alguns cursos de venda de... Não gravo nada. Galerinha, deu só uma pausa aqui, mas voltando, continua. Curso, livro, de impacto que você falou aí? Então, tipo, olha, eu acho que curso ajuda, eu acho que
livro ajuda. Quanto mais você lê, mais expande a sua mente. Então, Isso é o vendedor incontestável. tem que ler. Eu acredito que o vendedor tem que ler. E ainda mais um vendedor que vem de viagem, porque é impossível você ter conhecido o mundo inteiro. E o agente de viagem, ele vende o mundo inteiro. Então, assim, aonde os meus pés não chegaram, meus olhos já foram. Então você acha que não precisa, o vendedor não precisa ter chegado no mundo inteiro para vender? Não, eu vendia pacote de viagem sem ter viajado. Eu vendia passagem aérea sem ter viajado. Eu vendia na praia sem ter ido na praia. Então, assim... E qual que é, tipo assim, deve dar um medozinho na hora de fazer esse tipo de venda, ou não? Porque, como você se prepara mentalmente para Eu acho que no começo, sim. Mas é algo que, igual, eu sou apaixonado por viagem, eu sou apaixonado por destino. Se você me perguntar assim, o que tem em Porto Seguro para fazer? Porto Seguro eu fui. Mas Maceió, um destino que eu não fui. Eu vou saber te falar o que tem lá. O básico, tipo... Você estudou? Eu estudei. Igual outros destinos. Eu acredito que o vendedor, ele não precisa ter aquele produto. Igual, essa semana a gente saiu e tava falando sobre o iPhone. O iPhone é uma experiência que você não precisa ter. As pessoas já te passam aquela sensação. Então, muitas das vezes o vendedor, o agente de viagem, não precisa ter ido naquele destino. Desde que ele converse com pessoas que foram, desde que ele veja um vídeo no YouTube de uma pessoa que foi, de uma pessoa que estava lá, veja um vídeo do destino, vai abrir mais a mente dele. A Disney então, mesmo. Não tem desculpa não. Hoje não tem desculpa, hoje o acesso à informação é muito fácil. A Disney mesmo. Se você me perguntar assim, o que tem pra fazer na Disney? Eu vou te falar igual, a Disney de Orlando tem 5 parques. Mas você sabia que a Disney de Orlando, ela não é a primeira Disney? Não sabia. A primeira Disney, ela é na Califórnia. O primeiro parque da Disney é na Califórnia. O primeiro parque da Disney é em Anaheim, que é no interior da Califórnia. E que lá tem tudo que tem nas 5 Disney de Orlando, resumido em um único parque. Então, assim, o ingresso que você ia gastar de 5, você consegue em 1. E é um lugar menor. Então, mais assim, barato? Não, acaba, tipo, é mais barato porque você ia gastar 5 parques, você vai em 1. Então, assim, é mais barato. Mas, você vai na primeira Disney, você vai onde o Walt Disney começou tudo de verdade, porque a maioria das pessoas consegue... Já tem um valor emocional bem... Sim. As pessoas têm a mentalidade de Orlando é a melhor Disney. Tá, Orlando é a Disney mais divulgada. É diferente. É a mais vendida, né? Então, assim, não é a melhor Disney. Não é a melhor experiência. Tem outras coisas que você pode saber. Então, assim, eu fui em Anaheim? Eu não fui, eu nem visto tenho. Mas eu sei. E isso é algo que, no falar, eu consigo convencer a pessoa. Eu consigo conquistar a pessoa. E outra, mas em Orlando tem a Universal. Tá, a Disney de Anaheim fica perto de Las Vegas. Você dá pra dar um salto lá. A Disney de Anaheim tem um parque também do lado que é da Universal. Então, agora deixa eu falar uma coisa. Pra chegar nesse nível aí que você tem de confiança, você errou muito? Eu errei muito. Errou? Eu já vendi hotel errado, já vendi hotel errado não, assim, hotel com a localização errada. Uma das minhas primeiras viagens foi para que eu vendi foi para Gramado. Não foi Gramado. Jericoacoara. E Jericoacoara foi um lugar que me traumatizou. Toda vez que alguém virava pra mim e falava assim, eu quero ir pra Jericoacoara, eu falava assim, não vai mais. Me dava um bloco, porque tipo, foi um trauma pra mim, pessoal. Porque eu vendi um hotel e a empresa um dos links que eu trabalhava tava dando que a localização do hotel era na praia de Jericoacoara e o hotel ficava em Jijoca, que é 1 hora de pau de arara de um lugar pro outro. Caramba. E quando o cliente chegou lá, ela me ligou chorando, falando assim que ela foi carregada que nem porco e tal. Mas isso tudo eu já tinha falado pra ela antes, que de Jijoca pra Jericoacoara era distante, que não era tão fácil o acesso.
Só que o hotel tava dando, quando eu vendi no site do meu parceiro, tava dando que era na praia e não era. E aí Caramba. foi assim uma situação muito difícil, a mulher me ligou falando que queria voltar, e passagem aérea você não muda de uma hora para outra. Mas assim, graças a Deus, porque não tinha outra explicação. O hotel tinha um outro hotel na praia, e aí eu consegui transferir o cliente, ele pagou a diferença, mas eu consegui transferir ele para a praia. Mas só que assim, foi um lugar que eu criei um trauma. Sim, Que todas as vezes que alguém me ligava e falava assim, eu quero ir pra Jericoacoara, eu falava assim, vamos mudar esse destino. Fica aí na Praia do Futuro. Porque, primeiro, eu sabia os pós e os contras de Jericoacoara. E Jericoacoara eu acho que é um destino paradisíaco. Só que é um destino para casal novo, para gente solteiro. É um destino para quem não tem filho. Caro. É um destino mais caro. Porque é um destino de difícil acesso. É um destino que se você precisar de um retorno rápido, você também não vai ter uma saúde, uma farmácia. É um destino que não tem uma estrutura, vamos por assim dizer, porque tipo é tudo na areia, não tem asfalto, então assim é para quem gosta isso, é para quem gosta de natureza mesmo, 100% natureza. Mas só que foi algo que eu criei uma resistência depois disso. Então assim, o errar faz parte. Te construiu. O erro me fez ficar mais forte. Porque igual, quando eu tive um outro erro, eu soube lidar melhor. Porque quando o cliente me ligou a primeira vez, que ela chorou e falou assim, eu quero ir embora e tal, não sei o que, isso me desestruturou. Hoje, quando um cliente me liga e fala assim, nossa, deu merda, tá tudo ruim, é culpa sua, eu consigo me estabilizar e falar assim, calma, vamos resolver. E tipo, eu consigo ter a frieza de resolver aquele problema. Frieza. Porque você acha que a frieza para o vendedor é importante? É primordial. Porque se você for um vendedor 100% emocional, você se lasca. Porque na hora que seu cliente... Era isso, eu era um vendedor 100% emocional. Na hora que a minha cliente me ligou chorando e falou que ela foi carregada que nem porco e tal, e narrou aquela história toda, foi algo que mexeu comigo, eu fiquei desestruturado. Hoje, se um cliente me ligar e falar a mesma coisa sobre Jericoacoara, eu vou saber lidar com ele de uma maneira diferente. Você já passou por aí. Porque eu já passei por isso. Eu até chego a criar uma teoria que é o seguinte, eu acho que o vendedor ele tem que ser um emocional frio. Que é saber ser emocional para conduzir a pessoa na emoção do que ela vai adquirir, mas frio de saber que em alguns momentos não tem como fazer nada. Calma, vamos resolver, calma, eu vou atrás disso. Até mesmo porque se você for 100% emocional, igual eu já tive outros problemas. Vamos supor, eu comprei os ingressos e na hora de enviei o ingresso errado pro cliente. Aí ele estava na porta do parque e falou assim, eu não tô conseguindo entrar e tal. Se eu ficar nervoso, se eu ficar sem saber, eu não vou saber lidar com essa situação, primeiro. E eu não vou ter a mente tranquila para pensar na solução do problema. E igual trabalha com viagem, imagina, o tempo tá correndo das férias. Sim, porque igual uma pessoa que ela tá no destino, ela tá ali no parque, o dia dela tá passando e o ingresso do parque é daquele dia. É daquele dia. Então assim, se eu não for frio e calculista nesse momento, ela vai perder o dia e eu vou perder o dia também. Porque o tempo que eu vou passar resolvendo esse problema emocionalmente, eu não vou conseguir atender os clientes. E vai perder aquele cliente. E vai perder aquele cliente. Então assim, esses dias eu tive um problema com o ingresso, eu virei o cliente e falei assim, tá, só um momento. Cheguei na agência, consegui localizar os ingressos, encaminhei pro cliente, o cliente entrou e pronto, resolveu. Então assim, se eu fosse a pessoa de quando eu comecei, eu tinha surtado e eu não ia saber lidar com aquilo. Hoje não, hoje eu acho que... Mas a experiência te gera isso. Os erros te fazem mais forte. Por mais errar faz parte do processo. Mas você acha que se alguém te falar essas coisas, melhora o processo de aprendizado? Hoje... Por exemplo, quem está te ouvindo lá e talvez venda e esteja começando, você acha que o fato dele ouvir isso
Isso também entra no processo de aprendizado? Ou ele tem que errar mesmo e não tem outro jeito? Não, eu acho que isso entra no processo de aprendizado, porque eu aprendi ouvindo outros vendedores. Porque eu entrei numa agência e eu não tive, tipo, um treinamento. Ninguém falou assim, senta aqui e eu vou te ensinar como é que você vai vender. Não teve isso. Eu ouvia meus parceiros vendendo e a partir disso eu tirava o que era bom e vendia. Igual, eu vendia muito caldas novas. Vendi demais caldas novas. Vendi, assim, a torta direito. Amo aquele lugar. Caldas Novas pagou muita conta minha. E aí, o que que eu fiz? Como era um destino que eu vendia muito, eu via que toda vez que as pessoas atendiam o telefone, cada um falava uma coisa. E, tipo, cada cliente eles falavam uma coisa. Eu falei assim, velho, pra que eu vou ter esse trabalho? Eu gerei eu vendia sempre os mesmos hotéis. Então, eu gerei um texto padrão e toda vez que alguém me perguntava de Caldas Novas, eu automatizei a minha venda. Você criou uma copy? Isso. Então, assim, sempre eu tinha um texto padrão. A pessoa ligava e falava assim, eu quero ir para Caldas Novas. Olha, eu tenho esse hotel, ele tem essa característica e isso, tá? A mais. Você tá interessado? E você acha que com isso você está enganando o cliente ou não? Não, eu tô sendo realista. Melhorou o seu trabalho, e otimizei meu tempo. Porque, tipo, se toda vez que alguém me ligava, me perguntar uma coisa, eu tiver que pensar em algo novo para falar, gente, o que é novo para você, não é novo, pode ser novo pro outro ou não. Então assim, ser emocional. Isso. O que é velho pra você pode ser novo pro outro. Então, assim, igual pra mim. Pra mim era um texto que eu falava todo dia, toda hora. Tipo, a cada 30 minutos eu repetia aquele texto. Mas igual pra pessoa quem faz lado, pão. Todo dia tem que fazer pão. E todo dia ele segue a mesma receita. Todo dia e tipo, esse é o trabalho dele. O vendedor, o trabalho dele é aqui. Isso, e independente do produto, tipo, a gente tá aqui falando de viagem, mas não é só viagem. Todo produto tem aquelas características. Produto ou serviço é aquelas tem características. Um jeito de vender. Então, assim, Olha isso aí, eu acho que a gente tem que procurar sempre a melhor forma de otimizar o meu tempo, porque hoje o tempo é algo que as pessoas buscam muito. O meu tempo, eu tenho que priorizar o meu tempo, saber que o meu tempo tem valor e que o tempo do meu cliente tem valor. Então, assim, assim também. O momento que eu valorizo isso, que eu priorizo isso, eu mostro para ele e falo assim, olha, você é importante, eu tenho essas informações e é o que você precisa saber hoje. Então, assim, não é esconder, não é camuflar, é ter um padrão. Porque se tudo tem... A partir do momento que Ford entendeu que... Um padrão inteligente, né? Tipo assim, não é um padrão assim... Que não adianta você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir. Mas não adianta também você cagar pro pessoal, não vai acontecer. Então, assim, um equilíbrio. A partir do momento que Ford percebeu que a padronização funcionava, ele começou a produzir mais. Foi um start, foi assim, a Revolução Industrial começou ali. A partir daquele momento que ele viu e falou assim, não, se cada um no processo fizer uma parte, vai dar certo. Então, assim, isso foi algo que mexeu muito com a minha estrutura na faculdade. Então, assim, a primeira vez que eu tive essa aula, que eu cheguei no meu serviço, eu procurei uma forma de utilizar aquilo. Porque, igual, se tudo que eu preciso está ao meu alcance, eu vou ter um resultado muito mais rápido. Transformou o conhecimento e habilidade. Eu transformei isso. E facilitou a minha vida. Mudou a minha vida, na verdade. Então vamos fazer o seguinte, para a gente gerar mais valor para quem está assistindo esse vídeo. Qual é a melhor forma da pessoa que vai procurar uma agência de viagem conseguir a melhor viagem ou a melhor agência? O que aquela pessoa de lá, que não entende o seu universo, tem que fazer, ou tem que procurar, ou tem que avaliar? Você fala o ponto de vista do cliente? Ou... Não, você ensinando o cliente a comprar de você. Tipo assim, o pulo do gato, assim, velho, quando for para uma agência, cuidado com isso, faz aquilo. Eu acho que quando você procurar uma agência, a primeira coisa você tem que ver o histórico daquela agência. Histórico, como isso. Igual, você entra nas redes sociais, você vai ver um reclame aqui, você vai ver, tipo, qual que é o histórico daquela agência, o que ela tem vendido. Porque é o seguinte, eu trabalhei numa agência que era especializada em caldas novas. Eu vendia caldas novas muito bem. Só que igual, quando tinha um outro produto para vender, eu percebi que
as pessoas tinham uma dificuldade. Porque não tinha informação. Então foi onde eu comecei a ter conhecimento de outros destinos. E assim, eu por um tempo coordenei na minha agência no Brasil um projeto que era de formação, por assim dizer. Um agente de viagem estudava um destino específico e uma vez por semana a gente reunia e aquele agente apresentava aquele destino para os outros. Então vender. Isso. Então, assim, que aí formava os outros naquele destino também. Então, toda a agência tinha aquele conhecimento do destino. Pô, isso hoje pode ser aplicado em outros tipos de serviços e negócios. Sim. Então, assim, isso abre a mente da agência e expande o universo dela, porque a minha capacidade de atendimento melhora. Então, o que a gente trazia? A gente trazia os melhores hotéis daquele destino, os piores. Porque não é só... Então o cliente consegue ver isso antes de fechar o negócio com a agência. Consegue. E hoje eu estou numa agência que ela é especializada em capitais da Europa. Então assim, hoje eu estou me especializando nisso. Hoje, se você me perguntar de Paris, o que tem para fazer em Paris? Eu te vendo Paris tranquilamente. Mas se você me perguntar uma outra capital, eu ainda estou em processo. Entendi, então assim... É sempre um aprendizado, é uma busca constante pelo aprendizado. E assim, as agências, não adianta você querer abraçar o mundo, que você não vai conseguir vender o mundo. Mas se você conseguir, naquilo que você vende, ser o melhor... Porque eu vou te ser bem sincero, eu vendia Caldas Novas, mas eu era o melhor vender Caldas Novas. Foda. Hoje eu vendo Paris, mas eu quero ser o melhor em vender Paris. E você acha que essa postura não é arrogante, é boa? A arrogância faz parte do processo. Pô, massa, porque o que adianta umas coisas assim, eu consegui, é isso aí, mano. O que adianta eu falar assim, não, eu vou ser bonzinho. Gente, o bonzinho tem um monte de gente boazinha. E o bonzinho não faz diferença. O bonzinho é a média, e a média é medíocre. A média é medíocre, eu aprendi isso. Tipo, velho, 6 que é a média, não serve pra mim. Pra mim tem que ser de 9 a 10. Então, assim... Mira o topo, mano. Velho, se for pra você fazer alguma coisa, dê o seu melhor. Independente do que você for fazer. Porque você vai ter retribuição daquilo. Então, mas eu acho que isso não é só dar o melhor. Porque não dá pra medir, ué. Tipo assim, como que a pessoa sabe se ela tá dando o melhor? Ela tem que mirar o topo. O que é o melhor nisso aqui? Então, beleza, eu vou fazer isso. Tem parâmetro? Tem como comparar? Beleza, então vou usar aqueles números e vou passar eles. Eu acho que às vezes o seu maior padrão tem que ser você. Eu procuro sempre igual, hoje eu acordei, eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso ser uma versão melhor minha. Mas qual que é a base de comparação dentro dessa evolução? Porque como eu sei que eu estou sendo melhor que ontem, baseado em quê? Tá. Primeiro, um conhecimento pessoal. Você tem que se conhecer. Você tem que ser franco e realista com você. Porque não adianta você falar assim, eu quero ser bom, mas quando eu errar, eu passo a mão na minha cabeça. Não. Você tem que ser bom e você tem que virar e falar assim, olha, hoje eu errei nisso aqui. E amanhã eu não preciso errar nisso de novo. Porque eu acredito assim, aquilo que você não mede, você não controla e você não melhora. É verdade. Isso é verdade. Se você não conseguir medir, tipo assim, mano, ontem eu fui 6. Então hoje eu vou ser 7. E conseguir saber o que é um 6 e o que é um 7. Sim, só que igual, a nível pessoal você não tem como medir isso. Uma versão sua você não tem como medir. Tem como. Tem que ter como. Porque se não tiver como você medir, você não consegue evoluir. Você tem que ter um padrão frio e falar assim, ó, o que é 6? Beleza, acordei corretamente, tive um meu processo aqui de caminhada, ou de resposta, ou de diminuir meu nível de procrastinação. Tem que ter ponto para isso. Tanto é que, quando eu fiz o curso de coach, eu aprendi isso, de cada vitória que você tem em alguma área, você dá uma nota para ela. E todas valem 10. Você junta aquilo tudo, divide pelo tanto de coisas, e ali é a sua nota. Porque assim é frio. Quando só fica aqui, aí hoje você está mal. Você acha que você não deu o seu melhor. Ah, mas você está bem. Você acha que deu o seu melhor. Mas você cria um padrão frio, foda-se, está bem ou está mal. Quanto que deu?
avaliando a minha continha aqui, ó. São 5 tópicos, os 5 valem 10, somo tudo, divido por 5. Essa é a minha nota. Tá. Entendeu? Faz sentido. Só que igual, diariamente você não vai fazer isso. Diariamente você não vai fazer isso. Isso tem que ser automático. Sim. Ser... Agora, o que eu acho que existe sim, como você medir, como igual, supondo, eu sou um bom agente, vamos lá, existe uma metragem. Eu tenho que vender tanto dentro do meu mercado. Ok, isso é um ponto. Só que eu acho que tipo, o bom agente, ele não é só aquele que vende mais. Porque não é só vender, mas é aquele que converte. A pessoa desistiu, eu fui atrás e ela comprou de novo. Ela decidiu comprar. O bom agente não é só aquele que, eu vendo muito, mas você joga um problema na mão dele, ele não consegue pensar numa solução. O bom agente, então assim, é um complemento. E tipo, o aprendizado, ele é constante. Não adianta você parar e falar assim, não, hoje eu sou melhor, não tem ninguém melhor do que eu. Não existe, ninguém já ficou pra trás. Porque assim, isso não vai te tornar melhor. E então assim, você tem que estar sempre aberto a aprender mais. Primeiro passo. Segundo passo, é aquilo que eu e você concluímos aqui. Você tem que ser frio, calculista e realista com você mesmo. O que eu posso melhorar, aonde eu estou errando, aonde eu quero chegar. Eu acho que aonde eu quero chegar é o X da questão. Porque igual, quem não tem um ponto de chegada, qualquer lugar serve. E onde você está querendo chegar? Hoje, eu não posso. É assim, aí sim, eu tô conquistando, sabe? Eu sei onde eu quero chegar. Hoje o que eu conquistei está dentro do meu projeto. Dentro do seu estimativa, você está no caminho. Eu tô no caminho. Porque igual, eu quero sair do Brasil, mas a pessoa não tem passaporte. Eu quero... Tomou as decisões. Isso. Então assim, você nunca vai sair do Brasil. Você não tem nem passaporte. Não tirou passaporte, quer viajar o mundo. Então assim, velho, você tem que ser realista e frio com você mesmo. Igual muitas das vezes as pessoas falam assim, mas você não é humilde. Velho, se eu fosse humilde eu estaria lá onde eu nasci, eu estaria lá no bairro, lá na periferia que eu cresci e tal. Então assim, igual, eu paguei minha própria faculdade. Eu comecei pagando R$300, terminei pagando quase 1.000. Uma pessoa humilde, R$1.000 é muita coisa pra uma pessoa humilde. Não vou investir isso. Eu não vou investir R$1.000 em mim. Porque uma pessoa humilde, ela acha que, eu não sou bom o suficiente. Então assim, o que é humildade? Eu acho que humildade primeiramente é reconhecer aquilo que você é. Se você consegue reconhecer que você é falho, que você pode dar certo, que você pode dar errado, e você admitir aquilo, porque igual, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, tipo, igual, eu tenho uma coisa pra me fazer amanhã, hoje eu já não durmo. Então assim, eu sou humilde em reconhecer que eu sou ansioso. Porque humildade é você reconhecer aquilo que você é. Não é você ser bonzinho, não é você ser pobre, não é só a conta bancária que define se você é humilde ou não. Mas é aquilo, você reconhecer seus erros, você reconhecer seus acertos. Então assim, a perspectiva que você tem da vida, eu acho que te torna humilde. Pô, da hora. Então galerinha, a bateria está piscando, que vai acabar. Se você gostou desse podcast, por favor, se inscreve aqui nesse canal, comenta aqui embaixo. Aqui nos links tem algumas informações que eu achei relevante colocar na hora que eu estava escrevendo. Siga o Renato, está aqui embaixo também. Quer vir para a Europa? Está no Brasil, quer vir para a Europa? Entra no Instagram dele, fala com ele. E dê o seu feedback aí para que eu consiga fazer alguns podcasts assim, talvez o Renato volte para falar de outro assunto. E é isso aí. Tamo junto e é só o começo. Tchau. Valeu. Obrigado. Tamo junto.